seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Hoje nós iremos falar a respeito das fraturas na coroa, que pode ser em esmalte, dentina, afetando a polpa do dente, somente a coroa ou com envolvimento radicular. Porém, esse é um tema para um próximo vídeo. Mas nesse a gente vai falar sobre as possíveis causas e tratamentos para esses tipos de fraturas coronárias. Então, para começar, a gente vai falar sobre as causas que afetam as fraturas na coroa. Então, o que pode causar essas fraturas? Então, as possíveis causas, elas podem acontecer por queda, acidente, pancada, uma mastigação com alimento muito duro, entre outros motivos. E as fraturas, elas podem ocorrer transversalmente ao longo eixo do dente ou longitudinalmente, acompanhando o longo eixo do dente. Além disso, ela também pode vir de maneira inclinada, afetando a coroa e a raiz. Então, o que o paciente que está ali com uma fratura coronária ele vai sentir? Quais são os sintomas que esse paciente ele vai estar sentindo, né? Já que ele está sentindo essa fratura coronária. O que a gente precisa saber em relação a isso? Então, o paciente ele pode estar sentindo, dentre os diversos sintomas, a sensibilidade, pois ela pode acontecer caso a fratura afete a dentina do esmalte, pois a dentina ela está mais próxima à polpa. E o paciente ele pode vir a ter sensibilidade. E caso ela seja mais invasiva ainda, o paciente pode começar a sentir dor, pois ela vai estar afetando a polpa dentária. Etiologia. Então, quais são as causas e os fatores mais frequentes? Já que as causas a gente já viu, né? Que vão desde acidentes a traumas muito severos. Qual vai ser a etiologia desse paciente? Então, a etiologia, ele vai afetar principalmente crianças, né, entre a faixa etária de 7 a 10 anos, então são crianças que estão na fase da dentição mista. Além disso, as quedas e acidentes em trajeto escola-casa, em trajeto, né, que a criança vai estar ali também brincando em parquinhos com outras crianças, é comum estar acontecendo, né? Eu mesmo já atendi um paciente que caiu de bicicleta e teve uma fratura semelhante a essa do menino da imagem, uma fratura coronária sem envolvimento da polpa dentária. E, além disso, vai afetar mais a região de maxila, porque o impacto ele vem mais na parte superior, e na região anterior é muito mais frequente que na região posterior. Além disso, a maioria vai ocorrer em pacientes que têm permanentes jovens, ou seja, crianças que acabaram de fazer a troca da dentição decídua para a dentição permanente. E geralmente esses dentes eles são unirradiculares e estão sem a cárie. Então são restaurações classe 4, né, nesses casos dessa imagem, que não tem lesão cariosa. Tipos de fraturas. Então, quais são os tipos de fraturas coronárias que pode estar acontecendo nesse paciente? A primeira é a trinca do esmalte, que é como se fosse só uma rachadura no esmalte dentário. Então, nesses casos, a gente deve só observar e certificar se aquilo ali realmente se trata de uma trinca do esmalte ou se houve algum envolvimento. Então, a gente vai fazer um acompanhamento, a gente vai fazer um diagnóstico, um exame clínico, observar se é superficial, se é mais profunda, que elas são, né, como se fosse uma rachadura na parede. Então, por isso que é importante a gente estar observando. Então, o possível tratamento é estar observando, né, se houve ou não algum tipo de envolvimento. Se o cirurgião dentista achar necessário, ele vai estar fazendo ali algum tipo de aplicação de algum material. Mas na maioria das vezes não é necessário. A gente vai só observar e certificar que realmente vai se tratar de uma trinca de esmalte. Fratura de esmalte. Então, a fratura de esmalte já passa a ser uma trinca, que era só uma rachadura,
e realmente a fratura do elemento dental, a fratura do esmalte dentário. Então, a fratura do esmalte, ela pode prever tanto de aparecimento de trincas, como de outros fatores, como o bruxismo, alterações bruscas de temperaturas, restaurações antigas, e além disso, hábitos comuns, como estar fazendo a mordida, né, de objetos, roer unhas, e esses hábitos que são conhecidos como hábitos parafuncionais também podem estar resultando nesse quadro. Então, a fratura, ela também vai prover da trinca do esmalte, né? Como a gente disse anteriormente. Gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito a gente, tá? Tratamento. Então, como é que a gente vai tratar uma fratura de esmalte? Assim como a trinca, a gente tem que estar acompanhando, tá? A gente pode ali estar fazendo uma utilização de broca de dentística para o refinamento das paredes do esmalte e analisar se é necessário fazer algum tipo de procedimento restaurador. Então, se for uma área muito estética, como essa região anterior de maxila, né, o incisivo superior, a gente vai estar ali restaurando com uma resina composta ou com um sivo modificado por resina. Ah, é? Fratura não complicada da coroa. A fratura não complicada da coroa é um tipo de fratura que vai acometer a coroa do esmalte, porém ela não vai apresentar exposição pulpar. Então é uma fratura muito mais extensa, como a gente consegue observar na imagem, né? Vai estar afetando ali tanto o terço incisal quanto o médio, chegando ali ao terço cervical, porém não vai apresentar exposição pulpar. Tem uma exposição, só que ela é provocada por túbulos dentinários, então é comum o paciente estar sentindo sensibilidade, principalmente durante a mastigação de alimentos. Ah, agora eu entendi! Tratamento nesses casos. Então, nesses casos, a gente precisa estar verificando se há a possibilidade de colagem do fragmento dentário, caso o paciente apresente. Como não houve envolvimento pulpar, nesses casos, a gente vai fazer uma restauração. Ao primeiro momento, pode estar ali fazendo uma restauração provisória com CIV, ou até mesmo uma imediata definitiva com resina, como barreira física. E, assim como as outras, fazer um acompanhamento. A radiografia, nesses casos, ela é indicada para ver até qual estrutura teve um envolvimento dentário. E, por fim, a gente tem a mais complicada, que é a fratura complicada da coroa, ou seja, tem envolvimento pulpar. Então, essa, por sua vez, vai ter envolvimento da coroa do esmalte, apresentando a exposição da polpa. Então, a gente precisa estar identificando se são pequenas exposições, que são tratadas imediatamente, com no máximo 24 horas. Então, nesses casos, a gente vai fazer um tratamento que é o capeamento pulpar direto, a gente vai estar explicando ainda sobre ele hoje, ou se são pequenas exposições com mais de 24 horas, que não vão indicar pulpotomia, né? Sim, curetagem pulpar, ou quando houve uma exposição grande com tempo de exposição extensa, que contraindique outros procedimentos, e aí nesse caso a gente vai ter que fazer uma pulpotomia. Então é preciso avaliar qual é o envolvimento, quanto tempo teve essa fratura, se o paciente está sentindo dor e tirar uma radiografia para você decidir qual é o melhor tratamento para o seu paciente. Então, quais são os tratamentos? Então, a gente falou sobre 3 tipos de tratamento que pode ser feito nesses casos, que é o capeamento pulpar direto, a curetagem pulpar e a pulpotomia. Então, para começar, um dos tipos de tratamento indicado é o capeamento pulpar direto. O capeamento pulpar direto, ele é quando faz a colocação de um fármaco diretamente na exposição pulpar. Então, isso vai fazer uma tentativa de permitir a cicatrização daquela polpa e formar um tecido dentinário. É como se fosse um tratamento expectante, o capeamento pulpar direto. Então, vai estar indicando, né, um tratamento endodôntico, também utilização de irrigação com soro fisiológico, clorexidina, né, provisório, o hidróxido de cálcio para microexposição, e quando há uma exposição maior, a gente vai estar utilizando o cimento de hidróxido de cálcio. Então, aqui o pó e o líquido para formar o cimento.
e fazer o acompanhamento para verificar se houve regressão ou se o paciente vai ter que fazer logo uma endodontia completa. A próxima é a curetagem pulpar. Então, a curetagem pulpar, a gente precisa saber diferenciá-la do capeamento pulpar direto e o direto. A curetagem pulpar, ela vai ser indicada para casos de exposição pulpar por esses traumas, quando há suspeita de contaminação do tecido pulpar exposto. Então, o que a gente vai fazer na curetagem pulpar? A gente vai remover parcialmente aquela polpa que vai se encontrar superficialmente inflamada. Então, como é que a gente vai fazer esse tratamento? Vai estar fazendo a abertura da cavidade com a broca esférica em alta rotação, o corte da polpa com uma cureta afiada, lavar ali com solução de hidróxido de cálcio, né, que é a água de cal, utilizar a cimento de hidróxido de cálcio, sieve, forrador, e depois fazer a restauração com resina. E também tá fazendo o acompanhamento daquele paciente, tá? E, por fim, um dos tratamentos mais utilizados é a pulpotomia. Então, a pulpotomia é quando há a remoção da coroa do dente. Então, tem a da remoção daquela polpa que está na porção coronária. E ali vai fazer com que a polpa dentro da raiz do dente fique estável. Então, como é que a gente vai fazer? Vai fazer um tratamento restaurador com um sieve forrador ali, né? Então, depois que a gente obturou ali, abriu a cavidade, removeu a polpa coronária, a gente vai fazer uma proteção dessa parte aqui, superficial, com o sieve forrador, removeu totalmente aqui a polpa coronária, né? Faz aqui o sieve forrador. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Primeiro de tudo, a gente vai fazer a remoção da polpa coronária. Então, você vai lá com uma alta rotação, sempre irrigada, tá? E vai remover a polpa coronária totalmente. Depois, aqui próxima à raiz, a gente vai forrar. Com que material? Com sieve forrador. Quando a cureta, ela vai fazer Então, o que a gente vai fazer nesses casos? Então, vamos fazer um tratamento obturador e depois um restaurador. Iniciando, vamos lá, fazer a anestesia, isolamento absoluto, tá? E o acesso. Então, o nosso objetivo é remover totalmente a polpa coronária. Então, com isso, a gente vai observar se a polpa tá em uma cor vermelha viva, que é uma polpa normal, ou se está uma polpa arroxeada. Se tiver uma polpa arroxeada, é um processo inflamatório irreversível. Então, quando a cureta ela é colocada e para de sangrar, é reversível. E quando você cureta e ela não para de sangrar, é irreversível. Então, o corte da polpa, ela deve ser feito ali 1 milímetro abaixo da embocadura do canal. E os dentes anteriores ali na junção cemento-esmalte. Vai fazer depois de que abriu a irrigação com soro fisiológico, limpeza com clorexidina, vai lavar aquela porção coronária com a solução de hidróxido de cálcio e depois vai colocar aqui nesse material o sieve forrador. E ali depois você vai restaurar com seu material de escolha. Pode ser a resina ou até mesmo o sieve modificado por resina. E, claro, assim como todos os outros, fazer um acompanhamento. Então, acompanhamento, nesses casos de fratura, é de extrema importância em qualquer tipo de fratura que a gente estudou hoje. E também há as fraturas que afetam a raiz dentária, mas isso é tema para um próximo vídeo. Então, essa foi a nossa aula, espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde vocês com todo prazer. Ou mande pra gente através do nosso Instagram, @canalresumojodon. Não esquece de se inscrever no canal e ativar a notificação que tá saindo vídeo novo toda semana. Valeu!